Imagine o silêncio. Não o silêncio que acalma, mas aquele que precede o berro da cidade. O cheiro de suor, lixo e esperança velha. A tosse seca, a ameaça constante, invisível, mas real. Roma, não a dos livros, não a dos filmes. Esta é a Roma que respira nos becos, que luta por cada nascer do sol. Esqueça o mármore polido, os imperadores em suas togas impecáveis. Aqui, a glória é sobreviver mais um dia. A riqueza é um pedaço de pão. A segurança é um luxo que poucos conhecem. Você já se perguntou como era sentir o peso da insignificância numa cidade que se dizia o centro do mundo? Como era levantar-se, dia após dia, sabendo que sua vida valia menos que a estátua de um deus? Este vídeo não é sobre heróis ou conquistas. É sobre a poeira nos olhos, a fome no estômago, o frio que insiste em furar as vestes. É sobre a vida de quem construiu o império, mas de quem jamais sentiu o sabor da vitória. Prepare-se para uma imersão crua, sem filtros, no cotidiano de um plebeu romano. Vamos desvendar juntos os segredos mais incômodos de uma era grandiosa, vista de baixo do Che, o batido. O que você vai ver e sentir aqui desafia a imagem que muitos carregam, porque a história verdadeira é muito mais sobre a humanidade que sobre os grandes feitos. E essa humanidade muitas vezes era brutal. Uma jornada que começa antes mesmo do sol e termina, exausta, na escuridão da noite. Uma vida onde cada respiração é uma pequena vitória. O despertar bruto da fome, barulho, sujeira, calor, cheiro, medo, falta de escolha. O estômago vazio é o primeiro a saudar o dia. Um ronco, um lembrete cruel. A boca seca, o corpo pesado. Não há tempo para o lamento. O cheiro de esgoto e suor velho já impregna o ar, sonzando gritos distantes. O roer dos ratos no escuro. A vida, na base, não pede licença. Ela simplesmente rompe, esmagadora. Roma, para a maioria, não é a cidade dourada dos imperadores. É um labirinto de vielas estreitas, de construções precárias, onde a sombra de um coliseu grandioso mal alcança a realidade da miséria. Esqueça a imagem heróica, a toga limpa. Isso é a vida real. A vida de quem se levanta antes do sol, sem saber se terá o que comer, se voltará para a caça. Este vídeo é sobre eles, sobre os que não têm nome nos livros, mas cujo suor ergueu cada pedra. Aqueles que, mesmo cidadãos, não conheciam a dignidade prometida. É para você que se prende aos detalhes, que busca a verdade por trás do véu da glória. Se você está pronto para desvendar essa Roma oculta, essa Roma de verdade, onde a sobrevivência é a única arte, então este é o seu lugar. No Sleep Traveler. Mergulhamos fundo, sem medo da verdade, de forma leve e curiosa. Convidamos você a se juntar à nossa jornada por esse passado esquecido. Deixe sua mente aberta e venha sentir a Roma que pulsa sob os pés de todos nós, a Insulae, berço de poeira e perigo. O plebeu não nasce em um lar, mas em um empilhamento. As Insulae, prédios de apartamentos que arranhavam o céu romano, eram colmeias humanas. Madeira, tijolos mal cocidos, andares e mais andares, cada um mais precário que o anterior. O ar é denso, sufocante. O espaço, uma ilusão. Famílias inteiras amontoadas, dividindo um único cômodo, a privacidade um luxo impensável. O barulho dos vizinhos é uma trilha sonora constante. Gemidos, choros, discussões, a vida sem cortinas. Pense no perigo, fogo, uma vela esquecida, um braseiro mal apagado, a madeira seca das paredes, o óleo dos lampiões, uma faísca e o inferno se alastra. Em minutos, as chamas devoram tudo, encurralando os moradores. Ruínas fumegantes são vistas comuns. Desabamentos, as estruturas, erguidas às pressas e sem fiscalização, cediam. Um estrondo na noite e mais uma parte da Insulae desaba, levando vidas junto. A morte espreitava em cada andar M e cada C. Modo dormir bem, uma quimera. O sono é fragmentado, inquieto. O colchão de palha, duro. O frio que entra pelas frestas, o calor que sufoca no verão, o risco de um incêndio, de um desabamento. O medo se aninha, mas o que fazer? Não há escolha. Não há para onde ir. E assim, o plebeu aprende a viver com o olho aberto, com o corpo sempre tenso, porque para ele, morrer dormindo não era uma exceção, era uma possibilidade real que assombrava cada noite. O despertar da fome,
O sabor da humilhação, o sol mal desponta, e o estômago já reclama. O café da manhã, uma miragem para a maioria. Talvez um pedaço de pão duro se houvesse sobrado do dia anterior. Ou para os mais sortudos, um pouco de papa de cereais. Nada substancial. A energia para uma jornada brutal precisava vir de algo mais. Mas esse algo era escasso, caro, e muitas vezes oferecido com a ponta de uma bota. A vida do plebeu girava em torno do pão. Grãos baratos, misturados com impurezas, transformados em um alimento que, se mantinha o corpo de pé, não nutria a alma. As filas para receber as rações de grãos eram humilhantes. Longas horas sob o sol ou a chuva, esperando a ansiedade de quem não sabe se o alimento será suficiente, se haverá para todos. A imagem de Roma que você tem na mente se desfaz. Não há banquetes, apenas a luta diária por calorias. Um ciclo eterno de privação. Dependência do Estado, a comida era uma ferramenta, uma moeda de troca. O governo controlava os grãos, distribuindo-os para manter a plebe sob controle, pão e circo. O pão, o mais básico dos direitos, era na verdade uma coleira invisível. Se você está gostando de acompanhar esses detalhes mais duros da realidade romana, saiba que essa é apenas a superfície. Há muito mais para sentir. A cada dia, a mesma luta, a mesma fila, o mesmo sabor amargo da dependência. Para o plebeu romano, comer não era uma garantia, não era um prazer, era uma batalha. Uma batalha por cada migalha, por cada punhado de farinha. E essa batalha começava logo cedo, antes mesmo que o sol iluminasse por completo os becos escuros da cidade. Essa é a Roma que poucos contam. A Roma onde o primeiro pensamento do dia era: haverá comida, suor, sangue e instabilidade. A jornada do trabalho com o estômago vazio e o corpo dolorido. O plebeu romano ruma para o trabalho. Não há carteira assinada, não há benefícios. Há apenas a necessidade bruta de sobreviver. As jornadas são intermináveis, do nascer ao pôr do sol. E muitas vezes, além, o trabalho é braçal, exaustivo. Carregar pedras para as construções grandiosas que um dia seriam admiradas. Moer grãos, descarregar navios, trabalhar nas oficinas insalubres. O corpo é a ferramenta, e a ferramenta se desgasta, perigo constante, uma pedra que escorrega, uma viga que cede, um corte profundo com uma ferramenta enferrujada. Acidentes eram comuns e frequentemente fatais. Não havia licença médica, indenização ou pensão. Apenas a certeza de que, se você não pudesse trabalhar, você não comeria, e sua família também não. A fragilidade da existência pairava sobre cada martelada, cada puxão, cada gota de suor. Nenhuma proteção sem leis trabalhistas, sem sindicatos, sem voz. O plebeu era uma peça facilmente substituível na engrenagem de um império implacável. Sua vida valia o preço de sua força de trabalho, e nada mais. Quem gosta de mergulhar nos pormenores mais brutais da história vai entender a dimensão desse desamparo. A única escolha, a dor nos músculos, as bolhas nas mãos, o cansaço que pesava nos ossos. Tudo isso era tolerável. Intolerável seria o som do choro dos filhos famintos. Por isso ele trabalhava. Cada dia era uma prova de resistência, um ato de desespero e resiliência. O trabalho não era uma vocação, era a única saída. E a cada entardecer ele sabia: se não trabalhasse, não haveria comida. O sol se punha, tingindo o céu de tons alaranjados sobre os majestosos monumentos. Mas para o plebeu, essa beleza era ofuscada pela exaustão. O corpo pedia descanso, mas a mente já projetava o amanhã. Mais uma vez, a necessidade de se vender, de suar, de lutar, por um salário miserável que mal garantia a subsistência. A instabilidade era a única constante, e o medo de não conseguir, de falhar, era um fardo ainda mais pesado que as pedras que carregava. O império acima, a plebe abaixo. Vozes silenciadas, Roma se autoproclamava uma república. Depois um império, onde todos os cidadãos tinham voz. Uma farsa. Para o plebeu, a cidadania romana era, muitas vezes, um mero carimbo, uma formalidade vazia. As leis eram criadas pela elite. Para a elite, o Senado, os patrícios, os cavaleiros. Seus interesses eram os únicos a serem protegidos. A voz do povo, essa era convenientemente abafada ou manipulada quando necessário. Justiça, para quem? Se um rico cometesse um crime, as penas eram brandas. A aplicação, duvidosa. Se um plebeu pisasse fora da linha, a punição era swift, implacável. A prisão, os castigos físicos, até a morte. A desigualdade não era um erro do sistema, era o próprio sistema.
A lei não servia para proteger os fracos, mas para manter os poderosos em seus tronos. Uma ordem social rígida, cimentada na opressão velada. Essa estrutura hierárquica era a espinha dorsal de Roma. A violência institucional não era um incidente isolado, mas a norma, espancamentos por guardas, abusos de poder de funcionários públicos, a impunidade dos poderosos, tudo isso era parte do dia a dia. A dignidade humana, um conceito moderno e distante. Para o plebeu, a cidadania não significava igualdade, mas apenas pertencer a uma máquina que o usava e descartava. Não havia escapatória. A submissão era a única estratégia de sobrevivência. O abra, o frio, doença, morte e abandono na Roma dos plebeus, a vida era uma linha tênue, facilmente rompida. A medicina, precária. Superstições, rituais, alguns ungüentos. Para doenças graves, a cura era rara. Uma febre, uma infecção simples, podia significar o fim. As ruas imundas eram caldeirões de pestes. Água contaminada, esgoto a céu aberto, líquido acumulado. As insulae, com sua superlotação, eram incubadoras de epidemias. A doença se espalhava como fogo em palha seca. Crianças, a visão de um filho saudável era uma bênção, mas muitas vezes breve. A mortalidade infantil era assustadora. 1 em cada 3 nascidos podia não chegar à idade adulta. Diarreia, tosses, febres, pequenos corpos frágeis, sucumbindo à falta de higiene e tratamento eficaz. A morte era uma companheira constante, um vulto familiar que entrava e saía das casas sem aviso. Não havia tempo para o luto prolongado. A vida, para os vivos, precisava continuar. O realismo cru, sem drama exagerado, sem choros românticos. A morte era parte da rotina. Um vizinho que não aparece mais. Uma criança que não brinca. O corpo, muitas vezes descartado em valas comuns, sem honras. A vida valia pouco, e a ausência de uma rede de apoio significava que a perda era uma ferida aberta, mas que precisava ser ignorada para a sobrevivência do restante da família. A Roma gloriosa dos imperadores não tinha tempo para a dor dos seus plebeus. A vida, na base da pirâmide social, era um fardo pesado, carregado até o último suspiro. Fugindo da realidade, lazer e controle mesmo em meio à dureza, o espírito humano busca uma fresta, um escape. Para o plebeu romano, o lazer não era um passatempo, mas uma fuga. Os banhos públicos, imensos complexos de higiene e socialização, eram uma bênção. A água quente e a possibilidade de lavar a sujeira acumulada do corpo e da alma. Ali, temporariamente, as distinções sociais pareciam suavizar-se. Homens e mulheres, ricos e pobres, em suas respectivas seções, encontravam um momento de paz, mas o grande ópio do povo era o espetáculo. As lutas de gladiadores no Coliseu, as corridas de bigas no Circo Máximo, a violência, transformada em entretenimento. O sangue derramado na arena não era apenas um show, era uma catarse coletiva. A plebe, esquecida em sua miséria, podia gritar, torcer, extravasar suas frustrações, o pão e circo. Essa fórmula milenar se mostrava incrivelmente eficaz. Enquanto a massa era entretida, a elite mantinha o controle. Do ponto de vista do plebeu, o Coliseu era uma maravilha arquitetônica, um lugar onde a vida e a morte dançavam diante de seus olhos. Mas era também um lembrete sutil de seu lugar. A arena, um microcosmo da sociedade romana, o imperador no camarote dourado, a elite nas primeiras filas e a plebe nas arquibancadas mais altas, distantes da ação, mais próximos do fervor. O entretenimento, portanto, era uma ilusão, uma forma de manter a mente ocupada, enquanto a realidade permanecia inalterada. Quem gosta de mergulhar nesses detalhes de como o poder operava vai entender a genialidade cruel dessa engenharia social. À noite, medo e o ciclo infinito, o sol se retira. E com ele, a pouca segurança do dia. As ruas de Roma, já perigosas sob a luz, transformam-se em um labirinto de sombras e ameaças. Voltar para casa à noite era um risco. Bandidos se espreitavam prontos para atacar. Os postes de iluminação eram raros e a escuridão abria caminho para o crime. O plebeu apressava o passo, com o coração batendo forte, os ouvidos atentos a qualquer ruído suspeito. Cada esquina, um potencial perigo. Dentro das insulae, a precariedade da vida noturna continuava. O risco de incêndios aumentava, com as velas acesas e os fogareiros para aquecer a comida. Um descuido e a tragédia estava instaurada. E os desabamentos, que podiam ocorrer a qualquer momento, eram ainda mais aterrorizantes na escuridão, quando
quando a fuga se tornava quase impossível. O sono, novamente, era um luxo, interrompido por ruídos, por preocupações, pela simples consciência de estar vivo em um ambiente hostil. O corpo do plebeu, já exausto pelas horas de trabalho braçal e pela má alimentação, carregava o peso de um cansaço que ia além do físico, um cansaço mental, uma fadiga da alma. A repetição, a cada amanhecer, o mesmo ciclo. A fome, o trabalho duro, o perigo, e a cada anoitecer o medo, a incerteza. Não havia perspectiva de melhora. Não havia ascensão social para a grande maioria. A vida era uma estrada circular, onde cada volta terminava no mesmo ponto de partida. Dormir sabendo que amanhã tudo se repete. Essa era a máxima. O plebeu de Roma adormecia com a certeza de que o amanhã seria uma cópia fiel do hoje, com as mesmas lutas, os mesmos medos. A resignação, um companheiro silencioso. Mas mesmo assim, ele se agarrava a cada pequeno momento de alegria, a cada breve escape, porque a vida, por mais dura que fosse, era tudo o que ele tinha. E a esperança, por menor que fosse, era o último fogo a se apagar na noite romana. O círculo da sobrevivência. Um legado no tempo. Feche os olhos por um instante. Sinta o cheiro da fuligem, o grito distante da multidão. A terra sob seus pés. A jornada do plebeu romano, do amanhecer ao anoitecer, é um eco distante, mas poderoso. Não há glória dourada, apenas a crueza da existência. A fome, o suor, o perigo que espreitava em cada esquina, a resignação silenciosa. Roma não era apenas a cidade dos imperadores e gladiadores. Era, sobretudo, a cidade dos que lutavam para viver mais um dia, sem reconhecimento, sem voz. Se essa imersão na realidade mais difícil de Roma te prendeu, te fez sentir algo que você não esperava, então nossa missão foi cumprida. Essa perspectiva, essa sensação de estar lá, de sentir na pele a precariedade e a resiliência, é o que buscamos compartilhar no Sleep Traveler. É a história não contada, o detalhe humano que faz o passado vibrar. Se algo nesse vídeo te surpreendeu, algo que você jamais imaginou sobre a Roma antiga, compartilhe conosco nos comentários. O que você gostaria de ter vivido ou de jamais ter vivido nessa Roma que acabamos de explorar? Deixe sua impressão mais forte, aquela que ficou marcada. A vida era um ciclo implacável de sobrevivência, um testemunho da força indomável do espírito humano diante da adversidade. E essa história, essa verdade crua, é tão importante quanto qualquer batalha ou conquista. Se você valoriza esse tipo de narrativa que te faz sentir o passado, considere se inscrever no canal, deixe seu like para que mais pessoas possam sentir essa Roma de verdade. E mergulhe conosco em outras épocas, em outras vidas, porque a história está cheia de segredos esperando para serem vividos, e a sua curiosidade é o nosso combustível.